My weakness caused your pain, and your song was sorrow. Who's that for? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos entrevistas com celebridades mais chocantes, inesperadas e arrasadoras que deixaram os espectadores sem palavras. Where do these words come from, Charlie? All those words just sound cool together. It comes from my grand wizard master. Número 10. Robert Downey Jr. Em 2015, o ator que interpreta o Homem de Ferro conversou com o jornalista do Channel 4, Krishnan Guru-Murthy, para divulgar Vingadores Era de Ultron. And you said, you can't go from a $2,000 a night hotel suite to a penitentiary and understand it and come out a liberal. And I just wondered what you meant by that. O blockbuster mal era a principal prioridade de Guru-Murthy, preferindo, em vez disso, investigar sobre o tempo na prisão de Downey Jr., o seu histórico com drogas e a sua relação com seu pai. Downey Jr. tentou lembrar a Guru-Murthy que a entrevista deveria ser sobre o seu filme, mas o repórter permaneceu obcecado por sua vida pessoal. We also would like to talk a little bit about you, and I don't know how comfortable you are, talking about yourself at the moment. You have as much time as anyone else will. Além de desviar do assunto e deixá-lo desconfortável, Downey Jr. temia que crianças pudessem estar assistindo. Your foot's starting to jump a little bit. You better get to your next question. Guru-Murthy conduziu uma entrevista igualmente pouco profissional com Quentin Tarantino anos antes. It's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's entirely your This is a commercial from my movie. Onde Tarantino retrucou, ver Downey Jr. ir embora foi ainda mais impactante. You think you're free of all of that? Or whether that's still something I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions, that's all. Right. Bye. Downey Jr. gostaria de ter saído mais cedo, chamando Guru-Murthy de um difamador oportunista. Número 9. Lance Armstrong. Vencendo o Tour de France por 7 anos consecutivos, Lance Armstrong foi uma inspiração tanto para ciclistas quanto para sobreviventes de câncer. Nenhum de nós queria acreditar que havíamos idolatrado uma fraude. Só quando Armstrong se sentou ao lado de Oprah Winfrey em 2013 é que muitas pessoas aceitaram o que estava se tornando cada vez mais aparente. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Meses depois de ter os seus títulos destituídos em meio a acusações de doping, Armstrong confirmou que os rumores não eram rumores. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Embora Armstrong tenha negado o uso de drogas para melhorar o desempenho entre 2009 e 2010 ou encorajar os colegas de equipe a seguir os seus passos, ele confessou ter trapaceado em cada uma das suas vitórias no Tour de France. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Armstrong passou de super-humano para um homem encurralado, deixando os espectadores com uma decepção contida. Was it humanly possible to win the Tour de France without doping 7 times in a row? Not in my opinion. Número 8. Samuel L. Jackson. Promovendo o Robocop, a entrevista de Samuel L. Jackson com Sam Rubin, da KTLA, se transformou em um desastre em câmera lenta quando o comercial recente do ator no Super Bowl foi mencionado. Did you get a lot of reaction to that Super Bowl commercial? What Super Bowl commercial? Oh, you know what? My mistake. O problema é que Jackson não estava no comercial do Super Bowl, mas Lawrence Fishburne estava. Rubin e Jackson pareciam perplexos, até perceberem o erro surpreendente do repórter. I'm not Lawrence Fishburne. That's my fault. I know that. That was my fault. My mistake. You know what? We don't all look alike. Rubin se esforçou para contornar o erro e colocar a entrevista de volta nos trilhos. You're the entertainment reporter? I know. You're the entertainment reporter for this station? Vlog. And you don't know the difference between me and Lawrence Fishburne? No entanto, Jackson não estava disposto a deixar esse deslize passar. Let's talk about RoboCop. Oh, hell no. Ele começou a criticar Rubin em uma explosão tão desconfortável que os espectadores atordoados só conseguiram rir por dentro. Fishburne admitiu que as pessoas o confundem com Jackson o tempo todo. É claro que a maioria dessas pessoas provavelmente não são jornalistas de entretenimento, que claramente deveriam ter feito mais pesquisas antes de uma entrevista ao vivo. That must be a very short line for your job. Número 7. R. Kelly. Até 2019, a polêmica envolvendo o rapper R. Kelly havia dominado a mídia por quase 25 anos. Somente recentemente é que as sérias consequências começaram a alcançar Kelly. Tendo sido indiciado um mês antes, Kelly sentou-se com Gayle King na tentativa de pintar um retrato simpático de si mesmo. And correct me if I'm wrong, that you have never held
anybody against their will. I don't need to. Why would I? Well, How stupid would it be for R. Kelly? Em vez disso, ele saiu dos trilhos, fazendo o público questionar se o que estavam assistindo era real. Guys, is this camera on me? Yes, it's on. That's stupid. Use your common sense. Apesar de insistir que era inocente e a verdadeira vítima, Kelly não ajudou o seu caso ao se levantar e bater no peito em um acesso de raiva descontrolado. I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. Alguns ficaram surpresos que King permaneceu tão calma. Ao mesmo tempo, ela refletiu muitos espectadores em casa. At this point, we briefly paused the interview to give Kelly a moment. His publicist helped calm him down. I hope this camera keep going. No, we're going to let the camera keep rolling. Poucas palavras, apenas uma expressão de confusão e preocupação no rosto. Número 6. Woody Allen. Allen é conhecido por mesclar diálogos rápidos e sagazes com tensões constrangedoras. Apenas o último estava em evidência quando Allen apareceu no 60 Minutes, em 1992, discutindo a sua desavença com a ex-parceira Mia Farrow, o seu relacionamento com a filha adotiva de Farrow, Sunway Previn, e as acusações de abuso por parte de uma filha que ele adotou com Farrow, Dylan. I went up and played with the kids, read them stories, did my usual things. We played out on the lawn and you know, had a wonderful time with them. And out of this has grown lawyers and psychologists. Quando o assunto surgiu, esperávamos uma resposta direta. Allen escolheu palavras realmente desconcertantes na tentativa de professar inocência, dizendo que seria, citando as suas palavras, ilógico para ele fazer tal coisa nessa época. I had many opportunities in the past. I could have quietly made a custody settlement with Mia in some way and done it in the future. I mean, you know, it's so insane. Allen afirmou que Farrow estava planejando vingança contra ele enquanto defendia o seu relacionamento com Previn. Either she has been coached methodically to tell the story because By Mia. By Mia, yeah. Mais de 30 anos depois, alguns ainda não têm certeza do que dizer sobre essa entrevista ou sobre Allen She em may geral. believe it and want to believe it. She may believe it and have convinced herself of it, or she may not believe it in the most cynical version. Número 5. Britney Spears. Durante os seus momentos mais difíceis, a mídia frequentemente decepcionou Britney Spears, e poucas entrevistas envelheceram tão mal quanto a sua conversa com Diane Sawyer em 2003. Does your dad have a lot of opinions about what you do? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Is I mean, he not like disapproving? A jornalista não poupou esforços, investigando incansavelmente o rompimento de Spears com Justin Timberlake. Sawyer formulou muitas das suas perguntas de uma forma que retratou Spears como a parte culpada, sugerindo que ela havia causado dor a Timberlake. I'm not technically saying he's wrong, but I'm not technically saying he's right either. So, this feels really awkward right now. Na verdade, Spears estava passando por um período doloroso, que ela revelou cerca de 20 anos depois na sua autobiografia. Yeah, it was a weird. Ew, I'm embarrassed. Can we stop? Ela considerou a entrevista com Sawyer como um ponto de virada interno, fazendo Spears sentir como se fosse uma pessoa má. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird. A entrevista foi difícil de assistir na época e, olhando para trás, nos deixa muito perturbados para discuti-la. Número 4. Joaquin Phoenix. Agora sabemos que a aparição de 2009 desse futuro vencedor do Oscar no The Late Show era para o seu falso documentário I'm Still Here. Na época, no entanto, nem David Letterman nem a plateia sabiam que Phoenix estava interpretando um personagem. How is that, the beard? In what way? Well, is it comfortable? Is it itchy? Is it? Are you pleased with it? I'm okay with it, but now you're making me feel weird about it. Alguns riram quando Phoenix apareceu com barba por fazer, óculos escuros e uma atitude contida. À medida que a entrevista prosseguia, aquelas risadas desconfortáveis gradualmente se transformaram em um silêncio constrangedor, enquanto as pessoas se questionavam sobre o que Phoenix estava passando e como essa entrevista iria se desenrolar. What can you tell us about your days with the Unabomber? Felizmente, Phoenix não agiu como Arthur Fleck com Dave, mas poucos entenderam o que estava acontecendo. Mesmo com as informações que temos agora, é difícil descrever essa entrevista. You know, when I saw you in Walk the Line, I said, this guy is tremendous. He's singing, and it sounded great. So is that the kind of music you're interested in? No, I do more hip-hop music. Hip-hop music. That's a joke. Engraçado, estranho, constrangedor. Todas as alternativas? Quem sabe?
Número 3, Charlie Sheen. Enquanto a entrevista surreal de Phoenix era uma atuação, a aparição descontrolada no 2020 era 100% Charlie Sheen. Após ser demitido de Two and a Half Men, Sheen concedeu uma entrevista à jornalista Andrea Canning. I am on a drug. It's called Charlie Sheen. Não importa quantas vezes a gente assista essa entrevista, é difícil lembrar o que Canning pergunta a Sheen porque as suas respostas são absurdas. Embora as citações vencedor e bivencedor tenham sido as maiores conclusões, esses memes mal começaram a sondar o assunto. I have one speed, I have one gear. Go! Sheen alegou ser um feiticeiro com sangue de tigre e DNA de Adonis, mas parecia mais um Mad Lib humano. Because I'm me, I'm different. I just have a different constitution, I have a different brain, I have a different heart, I have a different, I get tiger blood, man. Daqui a milhares de anos, quando outra espécie herdar a Terra, eles descobrirão essa entrevista, tentando dissecar o seu significado. Mesmo com seu intelecto superior e tecnologia avançada, garantimos que eles ficarão tão pasmos quanto nós. I'm proud of what I've created. It was radical. You're proud of that party moment? Of course, why wouldn't I be? Número 2, Tom Cruise. Hoje em dia, Tom Cruise deixa o público sem palavras com as suas acrobacias que desafiam a morte. What has happened to you? That's how I feel about it. Em meados dos anos 2000, foram as entrevistas de Cruise que nos deixaram mais sem palavras do que o pobre sofá de Oprah. Have you ever felt this way before? Por mais confusa que tenha sido aquela aparição, o ator estava em piloto automático em comparação com a sua intensa entrevista com Matt Lauer um mês depois. O que começou com uma conversa amigável sobre Guerra dos Mundos, desviou para um comentário sobre Brooke Shields, que tinha apoiado o antidepressivo Paxil. Psychiatry is a pseudoscience. Foi por volta do momento em que Cruise descreveu a psiquiatria como uma pseudociência que a conversa se tornou uma disputa sobre o tratamento da depressão pós-parto e o uso da Ritalina. All it does is mask the problem, Matt. And if you understand the history of it, it masks the problem. That's what it does. Ao expressar cada opinião como se fosse um fato, Cruise revelou uma parte de si mesmo que era, ao mesmo tempo, divertida de observar e um pouco assustadora. If antidepressants work for Brooke Shields, why isn't that okay? I disagree with it. And I think that there's a higher and better quality of life. Antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Diana, Princesa de Gales. Desde que existe uma família real, há uma imagem a ser mantida. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment. Quando a princesa Diana compartilhou as suas experiências numa entrevista em 1995, milhões viram pela primeira vez um lado sombrio da monarquia. Do you really believe that a campaign was being waged against you? Yes, I did. Absolutely. Yeah. Why? I was a separated wife of the Prince of Wales. I was a problem. Full stop. Além de falar sobre a sua saúde mental, Diana confessou o seu caso com James Hewitt, enquanto discutiu o relacionamento do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles. She spoke of adultery. Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. Quando questionada sobre a capacidade do seu marido para governar, Diana não deu a resposta mais encorajadora. A única coisa mais chocante do que a própria entrevista foi a tática desonesta de Martin Bashir ao persuadir Diana. He prepared these documents in order to curry favor with Spencer, in the hope that Spencer would then use his influence and power in relation to his sister to obtain an interview for Martin Bashir. No mesmo ano em que Bashir se aposentou, o príncipe Harry e Meghan Markle participaram de outra entrevista reveladora com Oprah. Mais uma vez, o mundo assistiu em silêncio, mas com mais questões levantadas. They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security. What? E aí, qual entrevista te deixou sem palavras? Me conta aqui nos comentários. No interest in that. I don't care if he's my dad. Back off with your judgment. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.